Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Embaixadores de Cristo. É aqui que você recebe algo novo todos os dias para edificar a sua vida. E o melhor, direto da Palavra de Deus. Eu sou o Axel e hoje a gente vai falar de algo super importante, algo que está em alta nesse momento e que nós precisamos ter, que é o posicionamento. Mas calma, pode ficar tranquilo, eu não vou falar de partido nem de política, eu quero falar do seu posicionamento perante Deus. E como base dessa mensagem, eu vou compartilhar com vocês o capítulo 32 de Êxodo. Para quem não leu, leia, porque Deus tem algo muito importante para falar com você através dessa história. Mas para quem não leu e nem sabe do que eu vou falar aqui, eu vou resumir, tá, brevemente, para que a gente possa entrar na mensagem de hoje. No capítulo 32 de Êxodo, a Bíblia vai nos contar a história de Moisés, de Arão e daquele povo que estava adorando o bezerro de ouro. Moisés então sobe o monte para buscar uma direção de Deus, uma intimidade com o Senhor, para falar com Deus. E aquele povo se sentindo só, se sentindo abandonado por Moisés de certa forma, pede a Arão para que construa um bezerro de ouro para que eles possam adorar. A desculpa deles é que Moisés tinha sumido e tinha muito tempo que ele não retornava ao acampamento, então eles não sabiam o que estava acontecendo. Então eles se sentem só e pedem para Arão fazer isso. Então Arão pede para que eles pegam os ouros de filhas, de esposas e tal, e tragam até ele. Então ele faz um bezerro de ouro e ergue ali, e eles começam a adorar, começam a dançar, a queimar holocaustos para aquele bezerro de ouro. Enquanto isso, lá no monte, Deus revela a Moisés as tábuas da aliança, né? Então entrega ali para Moisés 2 tábuas escritas frente e verso, que era a aliança de Deus com aquele povo. E quando isso termina, essa parte termina, Deus revela a Moisés que o povo dele lá embaixo, lá no acampamento, estava adorando o bezerro de ouro, que tinha erguido um bezerro de ouro, que estava dançando, que estava fazendo muitas atrocidades para aquilo ali. Deus se ira e já fala com Moisés: eu estou irado com esse povo, mas Moisés pede misericórdia e desce para repreender, né, aquele povo ali. E quando Moisés chega e vê aquilo ali acontecendo, aquela imagem e o povo adorando, dançando de forma promíscua e tal, Moisés também se ira, joga as tábuas no pé do monte, as tábuas quebram. Então Moisés parte em direção ao povo e começa a falar com aquele povo ali. E aqui é muito claro, a gente vai ver 2 posicionamentos. A gente vai ver o posicionamento de Arão, que cede à vontade do povo, ou seja, cede à vontade do mundo. E a gente vai ver a posição de Moisés, que independente do que está acontecendo, o posicionamento dele é perante Deus. Porque logo em seguida Moisés volta para a presença de Deus naquele monte e pede misericórdia pelo aquele povo. E fala e pede para Deus perdoar aquele povo, que se Deus não perdoasse aquele povo, Deus poderia arriscar o nome de Moisés do livro da vida, do livro dele, né? Ou seja, ele estava abrindo mão da salvação. Então, aqui conseguimos ver com muita clareza a falta de posicionamento de Arão. Pois quando foi questionado pelo povo, Arão não os repreendeu e simplesmente fez aquilo que eles pediram. Porém, também é claro para a gente ver o posicionamento de Moisés, abrindo mão da sua própria salvação para que Deus perdoasse aquele povo. Pois aquele povo estava sob a responsabilidade de Moisés. Então Moisés tinha aquela responsabilidade de líder, de levar aquele povo até a cidade prometida. Eu preciso que você entenda que assim como Moisés tinha essa responsabilidade de levar aquela nação à terra prometida, Deus nos trouxe para essa terra para que nós possamos guiar essa nação até a salvação eterna. Mas infelizmente nós em muitos momentos nos posicionamos como Arão e ao invés de corrigi-los através da palavra, corrigir aquelas pessoas que estão ao nosso redor através da palavra, nós simplesmente cedemos e fazemos o que eles estão pedindo. O que eu quero te dizer aqui neste momento é que esse ambiente que você vive, ao invés de você influenciar esse ambiente, você está sendo influenciado por esse ambiente. Esse ambiente às vezes é dentro da sua família, esse ambiente às vezes é dentro do seu trabalho, onde você estuda. Infelizmente, nós estamos agindo como Arão nesses ambientes. Eu quero que você entenda que não existe vários pecados.
E por isso nem sempre conseguimos estar totalmente entregues ao caminho de Deus. O que eu quero te apresentar hoje é um único pecado que todos nós cometemos. O nosso maior pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Aquele povo levanta um bezerro de ouro não porque Moisés estava fora do acampamento. Aquele povo começa a adorar o bezerro porque eles não amavam a Deus acima de todas as coisas. E na ausência de Moisés, eles revelaram aonde o coração deles estava. Nós precisamos entender que o nosso posicionamento não deve ser perante os homens, e sim perante Deus. Enquanto o nosso posicionamento depender de quem está ao nosso redor, sempre estaremos em pecado. O que nós precisamos é amar a Deus acima de todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer para nós que naquele dia morreram mais de 3.000 homens por um simples motivo. O seu posicionamento dependia de quem estava liderando e não de quem estava cuidando deles 24 horas por dia. Aquele povo recebia o maná do céu. Aquele povo tinha uma nuvem que os cobria durante o dia, que o sol era escaldante, uma bola de fogo os seguia durante a noite porque era muito frio. E aqui a gente consegue enxergar com clareza as pessoas dependendo de um líder, se posicionando por causa de um homem e não por causa de um Deus que estava ali cuidando deles todos os dias. Aquele povo bebia água de pedra, aquele povo viu o mar se abrir. Aquele povo andava no deserto e suas roupas não acabavam, suas sandálias não se desgastavam, e mesmo assim o posicionamento deles dependia de um homem e não de Deus. E hoje não é diferente. Por mais que nós vemos os milagres e as maravilhas de Deus em nossa vida, em nosso redor, nós também presenciamos a morte de muitas pessoas. E quando eu estou falando dessa morte, não estou falando da morte de carne, sim da morte de espírito. E agora, porque o seu posicionamento dependia de um homem, você interrompeu o acesso daquele que te criou, daquele que te sustentou, daquele que te amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer no seu lugar e para levar sobre ele todo o pecado do mundo. Eu quero te encorajar a se posicionar não perante a homem nenhum, mas perante a Deus, aquele que te amou, aquele que te ama e aquele que vai continuar te amando para sempre. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar com essas pessoas nesse dia, Senhor. Eu não sei em qual momento elas estão ouvindo essa mensagem, nem o que elas estão passando nesse momento, e muito menos qual que é o posicionamento delas perante essa nação. Mas nós sabemos, Deus, que o Senhor nos enviou para essa terra para que nós possamos guiar aquelas pessoas que estão perdidas em direção à terra prometida. Eu sei que o Senhor nos capacitou, que o Senhor nos levantou e que o Senhor colocou dentro de nós algo que queime em nosso coração para que nós possamos, Senhor, falar do Teu amor, falar da Tua palavra, falar, Senhor, da Tua salvação, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, que possamos nos posicionar não perante a homens, mas sim perante a Ti e declarar, Senhor, o nosso amor, a nossa posição, Senhor, acima de todas as coisas, sempre vai estar no Senhor, Pai. Que nós possamos declarar não só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor, que nós amamos a Ti acima de todas as coisas, independente do que está acontecendo ao nosso redor, o nosso amor é em Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o controle de tudo em nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade.